Olá, internautas do canal Uma Visão Além, eu sou o pastor José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Israel, o relógio escatológico de Deus. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tópico de hoje, sobre Israel, o relógio escatológico de Deus, eu gostaria muito que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Você faz, coloca lá, escreve os seus comentários também. Nós vamos tratar sobre Israel, né? A figueira que brotou lá em 1948, né? No final da Segunda Guerra Mundial, nasce a nação de Israel como um Estado soberano, depois que a ONU, presidida por um brasileiro, decretou, né, o nascimento do Estado de Israel, cumprindo-se uma profecia que já se havia sido predita alguns anos atrás por alguns profetas, homens de Deus. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Lembrando que nós temos vídeos aí de oração com palavra de segunda a sexta, e nos finais de semana os vídeos teológicos. Nós temos vários vídeos no canal aí e você pode perceber, tá bom, querido irmão? Então vamos ao vídeo de hoje. Israel, o relógio escatológico de Deus. Seria Israel o relógio escatológico de Deus para com a humanidade? Ou seria a igreja? Israel e igreja formam os ponteiros do relógio de Deus para a chamada da meia-noite. Em tempos considerados escatológicos como o atual, preenchidos por guerras e rumores, a expressão relógio de Deus ganha sentido de urgência. Afinal, quem é o relógio de Deus? Israel ou a igreja? Pensei nessa questão há cerca de 5 anos atrás, quando participei de um congresso no sul do país. Ali o palestrante, um cristão messiânico chamado por alguns de judaizante, afirmava que o relógio de Deus era Israel, o povo escolhido, e que os eventos naquele país desencadeariam o Armagedon e o retorno de Cristo. Enquanto ouvia, lembrei-me de que, na contramão do que ele dizia, já ouvira a letra de várias interpretações de doutrinas que colocam a igreja como um relógio. Quando esta estiver restaurada, pronta e pura, como uma noiva preparada, e o evangelho do reino anunciado com poder em todas as nações do globo, Jesus voltará para a maior das festas, a do seu casamento, reza esta cartilha. Na dúvida, fiz então uma pergunta silenciosa para o meu eu. Afinal, quem é o relógio de Deus? Israel ou a igreja? A resposta, ainda que também silenciosa, chegou a mim como uma pergunta e reverberou no meu coração e encheu-me de esperança. Quantos ponteiros um relógio tradicional possui? Ouvi a pergunta e no meu espírito, 2, respondi. Naquele instante surgiu na minha mente a parábola das 10 virgens escrita em Mateus capítulo 25, no verso 6 em diante, e que trata justamente da volta de Cristo, o noivo. O texto diz: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao encontro, e ouvi outra pergunta no meu espírito, como os ponteiros do relógio chegam à meia-noite? Juntos, eu respondi. Imaginei então o relógio chegando perto da meia-noite e vi os 2 ponteiros, o menor das horas e o maior dos minutos, próximos, em forma de um V. Um relógio de 2 ponteiros, um deles marca eventos relacionados à nação de Israel. O outro, simultaneamente, marca os eventos espirituais de Deus, a igreja. Então louvei a Deus, exaltei mesmo. Minha meia-noite naquele assunto ficara clara como o meio-dia, e percebi que à meia-noite ambos os ponteiros se juntam como um. Não se reconhece um ao outro. Percebi também que durante o percurso rumo à meia-noite, não importa a altura ou a estatura dos ponteiros, quem é o maior e quem é o menor. O que importa é que ambos chegarão juntos a seu destino, na hora certa de Deus, à abertura do cuco, ao toque da trombeta, ao grito que anuncia a chegada do noivo. Tampouco importa o andar dos ponteiros, qual deles se movimenta rapidamente e qual circula devagar. Isso revela tão somente que a maneira como Deus trata com Israel é uma e com a igreja é outra. São 2 movimentos diferenciados na forma, mas destinados a tornarem-se um único movimento.
Não importa se o ponteiro marca as horas e o outro os minutos, porque ambos são fundamentais para o início às 24 badaladas, ou seja, um sem o outro não é. Alguém poderia perguntar por que Deus escolheu a expressão meia-noite e não meio-dia para anunciar esta metáfora. Seria, quem sabe, porque aquele dia, como diz a profecia, será de trevas e escuridão, mas também de glória? Talvez. Mas voltemos aos ponteiros. Os ponteiros significam que Deus está trabalhando simultaneamente em Israel e na igreja, e que quando a igreja e Israel estiverem prontos, todo Israel será salvo e Jesus voltará. Por que não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo? Para que não vos presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim toda Israel será salva. Romanos capítulo 11, verso 25 e verso 26. A figura do relógio demonstra, enfim, que Deus Pai é o Senhor da história e do tempo, e que o relógio está na sua mão. A nós resta vigiar como 5 virgens prudentes e como o guarda da madrugada, de Isaías 21, 11. Guarda a que horas estamos da noite. No estudo sobre escatologia, se faz necessário entender como interpretamos as Escrituras. A interpretação das Escrituras pode iniciar de várias formas. Formas de interpretação da profecia, alegórico, literal e simbólico. Essas formas para nós interpretarmos vai nos dar dimensões de como interpretarmos as Escrituras e suas profecias para o tempo do fim. Contrastes entre Israel e a igreja. Escolha de Deus. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Gênesis 15, verso 7, Josué 11, verso 23 e Êxodo 32, verso 13. Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 7. Tempo da escolha. Israel foi escolhido através do chamado de Abraão, em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo, em Efésios 1, verso 4. O propósito de Deus. Fazer de Israel uma nação diferente de todas, Gênesis 12, verso 2. Fazer da igreja um corpo diferente de todos, Efésios 1, do verso 15 ao verso 23. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. O chamado. Deus chamou uma pessoa para dela formar uma nação. Isaías 51, verso 2. A igreja chamada entre muitos para se tornar um só corpo. Efésios 2, do verso 11 ao verso 16. O encontro com Cristo. Os judeus serão chamados de volta à sua pátria. Jeremias 33, do verso 7 ao verso 9. A igreja será chamada aos céus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 15. Relação com Cristo. Cristo será o rei de Israel, Zacarias 14, 17. Cristo é a cabeça do corpo e noivo da igreja, Efésios 1, verso 22. A herança. A herança de Israel é a terra, Gênesis 12, verso 7. A herança da igreja é o céu. Efésios 1, verso 3. Como nós estudamos, há uma grande diferença entre Israel e igreja. O objetivo de Deus com Israel é um e com a igreja é outro totalmente diferente. É dada esta pequena introdução às formas de interpretação das Escrituras Sagradas, seguidas de alguns exemplos para demonstrar a forma utilizada para a interpretação desses estudos, onde, embora a mente humana seja importante para o conhecimento dos acontecimentos futuros, acredito que as Escrituras se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Sinais da vinda de Cristo. O bramido do mar e das ondas, Lucas 21, 25. O efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, Lucas 21, 26. E haverá terremotos, São Mateus capítulo 24, verso 7. No século XV ocorreram 115 terremotos.
No século XVI, 253 terremotos. No século XVII, 378 terremotos. No século XVIII, 640 terremotos. E no século XIX ocorreram 2.119 terremotos. E por se multiplicar a iniquidade, São Mateus 24:12. Quando a figueira brotar, o verão está próximo. Mateus 24:32. A ONU decreta o Estado de Israel. Isaías, capítulo 66, verso 8 a 9. Falsos profetas, São Mateus 24, verso 5. As potências do céu serão abaladas. Mateus, capítulo 24, verso 29. Os reis do Oriente, Apocalipse 16, verso 12 e 16. Os males de uma população gigantesca. Mateus 24, 21. Outros sinais: a negação de Deus, a negação de Cristo, a negação da volta de Cristo, a negação da fé, a negação da sã doutrina, a negação da vida santa, a negação da liberdade cristã, a negação da vida moral e a negação da autoridade. O verão está próximo. Mateus 24, 32. Quando disserem que há paz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Conclusão. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e Apocalipse 22, verso 17. Sem dúvida alguma, este mundo está prestes a passar por dias difíceis. As coisas estão acontecendo de maneira assustadora e com uma rapidez incontrolável. Como é que o homem poderá reparar tamanho mal que ele mesmo causou? Saibam todos que Deus é o Senhor de tudo e de todos, mas Ele não fará nada para mudar essa situação, pois este mundo, por enquanto, está sob o comando e a responsabilidade do próprio homem administrar, e Deus quer mostrar que o homem é incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Mas é bom lembrar que Deus deixará que o desastre chegue ao seu ponto máximo, e no momento exato, Ele enviará o Senhor Jesus para mudar tudo isto e reparar todo o mal que o homem causou. Será que o ouvinte está com sua vida reta na presença de Deus? Já aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua alma? Talvez até diga: eu posso não aceitar, mas também não negá-lo, então estarei neutro. Isto com certeza não vai acontecer, pois vamos supor que eu tenha um presente em meu bolso para lhe entregar. Enquanto eu não lhe mostrar, poderá ser neutro, mas no momento em que eu tirá-lo do bolso e lhe entregar, terá que tomar uma decisão. E agora lhe pergunto: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma? Faça isso e faça agora mesmo. O relógio escatológico de Deus é a Igreja e Israel. Atento a todas as profecias que são ditas para a Igreja e para Israel. Graça e paz. Gostaram do vídeo sobre Israel, o relógio escatológico de Deus? Então ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva, você que não é inscrito. Você que é inscrito, compartilhe esse nosso canal com mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, tá bom? Aos poucos nós vamos melhorando a dinâmica, a estética do canal, aprendendo um pouquinho mais e trazendo um conteúdo com melhor qualidade de som, de vídeo e com melhor qualidade teológica também para vocês. Que Deus te abençoe ricamente.